Você examina os mercados, identifica um sinal de negociação promissor, inicia uma transação e estabelece o nível do stop loss e o alvo. Subitamente, o mercado atinge o stop loss, levando-o para fora da posição e continua movendo-se na direção original. Tenho certeza de que isso já ocorreu com você várias vezes. No vídeo de hoje, vou apresentar a você uma configuração de negociação que possibilitará evitar esses cenários e você aprenderá como tirar proveito dos traders de varejo e negociar alinhado com os principais participantes do mercado. Mas antes de continuar, não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no nosso canal para ficar antenado em mais conteúdos como esse e, claro, faça parte da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Nessa estratégia, nosso foco estará na análise dos movimentos de preço, particularmente nas Inside Bars. As Inside Bars são uma das configurações de movimento de preço mais subestimadas no mundo do trading, possivelmente porque os traders enfrentam dificuldades em entender sua interpretação precisa. Quando operados de maneira adequada, as Inside Bars podem se revelar uma excelente maneira de gerar ganhos. As Inside Bars consistem em uma ou mais barras que se encontram completamente dentro do intervalo de uma única barra maior, frequentemente chamada de barra mãe. A segunda barra menor fica totalmente contida pela primeira, o que contrasta com o padrão de Engulfing Bar, uma barra de engolfo. A Inside Bar é considerada um padrão indicativo de reversão, pois sugere que a direção predominante do mercado possivelmente se alterará, especialmente quando essa formação ocorre em níveis de topo ou fundo. Também é visto como um indicativo de continuação em mercados com tendências fortes. A formação da Inside Bar é um sinal de que o mercado está passando por um período de estabilização. Em uma tendência de alta diária, isso significa que os compradores não estão aumentando suas compras no segundo dia, o que é representado por uma pequena barra de baixa após um movimento significativo de alta. Quando se trata de uma tendência de baixa, isso sugere que os vendedores já não dominam o mercado, sendo representado por uma pequena barra de compra após um declínio acentuado. Entender a psicologia subjacente a esse padrão auxiliará você a identificar de maneira mais precisa os principais pontos de reversão no mercado e a cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz. A estratégia de Inside Bar pode ser aplicada com êxitos em mercados de tendência, especialmente quando o mercado está se movendo consistentemente, pois a formação desse padrão de preço oferece uma excelente chance de participar dos movimentos expressivos. A abordagem é simples: identificar uma tendência forte e aguardar a formação do padrão de Inside Bar alinhado com a direção do mercado. A presença desse padrão indica uma pausa no mercado antes do próximo movimento, permitindo que você entre no mercado em momento oportuno. Num cenário de tendência de baixa, a formação de Inside Bars tem proporcionado diversas oportunidades para seguir a tendência. Lembre-se de que você estará buscando oportunidades de venda. Isso significa que você está operando na direção favorecida pelo mercado. No entanto, embora esse padrão de ação de preço funcione bem como um indicador de continuação, nem todos os sinais devem ser considerados. É crucial focar em padrões significativos que se desenvolvem em pontos específicos do mercado, como níveis de suporte e resistência, níveis de retração de Fibonacci, médias móveis ou pontos de pivô. A análise técnica pode se tornar complexa caso você não se concentre nos princípios fundamentais mais cruciais, como os níveis de suporte e resistência. Essas regiões refletem os patamares psicológicos onde ocorre a dinâmica entre os compradores e vendedores. Caso os vendedores prevaleçam sobre os compradores, eles empurrarão o preço abaixo do nível de suporte. Se, por outro lado, os compradores superarem os vendedores, o preço será elevado acima dos níveis de resistência. A Inside Bar figura entre os sinais de ação de preço mais sólidos, o qual auxilia a identificar o momento oportuno para ingressar no mercado e transacionar junto aos principais intervenientes.
Assim que você compreender como empregá-la em conjunto com esses patamares, você adquirirá uma percepção do que o mercado está tentando transmitir, habilitando a tomada de decisões assertivas nas negociações. No exemplo apresentado, observamos como os vendedores romperam o nível de suporte e ocorreu a formação do padrão da Inside Bar logo após esse rompimento, sinalizando incerteza no mercado. Nesse estágio, a certeza de que o nível de suporte foi efetivamente ultrapassado ainda é incerta, e configurar a entrada imediatamente após o rompimento seria uma abordagem agressiva e arriscada, considerando que a confirmação do rompimento não foi alcançada. A entrada mais segura ocorreria após a quebra desse padrão. O rompimento desse padrão de candlestick oferece uma confirmação evidente de que o mercado não se encontra em uma fase de incerteza e que os vendedores estão claramente no controle. Em outro exemplo, o mercado enfrentou dificuldades para superar esse nível de resistência. O ponto intrigante ocorreu após o rompimento. É possível notar a formação de uma inside bar nítida nesse ponto. A gênese desse padrão de ação de preço indica que o rompimento ainda carece de confirmação. Recorde-se de que a formação de uma inside bar denota incerteza e hesitação. Portanto, é necessário cautela e estar ciente da possibilidade de um cenário de rompimento falso. O que efetivamente distinguirá você de outros operadores é o seu entendimento profundo do funcionamento desse padrão. Se você identificar a configuração da Inside Bar e executar a ordem de compra após o rompimento da vela interna, teria garantido um lucro razoável. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Aqui estão algumas orientações essenciais para operar com o padrão da Inside Bar. Priorize intervalos de tempos mais amplos. Embora não descarte a negociação em intervalos de tempos menores, é possível empregar essa estratégia em intervalos de 5 minutos, utilizando outros indicadores técnicos para filtrar seus sinais. No entanto, essa abordagem requer experiência no trading. Se você estiver começando, sugiro que direcione seus esforços para operar o sinal em intervalos de tempo mais abrangentes, como o diário e o de 4 horas, por exemplo. Negociar essa configuração em intervalos menores aumenta a probabilidade de excesso de operações do mercado e a aceitação de sinais de ação de preço de baixa confiabilidade. Isso é uma via rápida para esgotar sua conta de trading. Ao focar principalmente em intervalos de tempo mais amplos, você conseguirá estabelecer e deixar suas operações sem ser influenciado emocionalmente pelo mercado. Segunda dica: opte por negociar de acordo com a tendência predominante. Inicie suas operações de Inside Bar alinhando-as com a direção que o mercado está seguindo, especialmente durante tendências fortes de alta ou de baixa. Evite tentar operar contra a tendência, especialmente se você estiver começando. Após adquirir confiança e habilidade ao negociar esse padrão em conformidade com a tendência, você poderá considerar a possibilidade de avançar para operações em mercados de movimento limitado e em direções contrárias à tendência. Terceira dica: realize operações somente a partir de níveis essenciais. Tenha em mente que nem todas as Inside Bars são igualmente valiosas em termos de tempo e dedicação. Há lugares específicos nos quais essa estrutura se destaca, portanto, assegure-se de que o seu sinal esteja situado em um nível de grande importância dentro do mercado, tal como os principais níveis de suporte e resistência, níveis de retração de Fibonacci, médias móveis ou pontos de pivô. Quarta dica: procure por uma convergência de vários elementos. A abordagem de operar com convergência envolve a união de indicadores diferentes a fim de tomar a decisão de negociação mais apropriada. Para aplicar esse princípio, é necessário localizar no mercado um ponto onde dois ou mais níveis se entrelaçam e esperar pela manifestação clara de um sinal. Essa metodologia de negociação contribuirá para consolidar sua confiança na estratégia adotada e auxiliará a evitar operações excessivas. A realidade é que instituições bancárias e grandes players do mercado estão cientes de nossa forma de operar. Eles compreendem a mentalidade dos traders de varejo, assim como onde estabelecemos nossos stops e alvos de lucro. E é por isso
que tem a capacidade de extrair recursos de nós com relativa facilidade. Uma das estratégias mais notórias que esses grandes players utilizam para lucrar à custa dos traders novatos é conhecida como caça ao stop loss. Essa estratégia envolve a manobra dos preços até um nível específico, onde se encontram ordens expressivas de stop loss, objetivando gerar liquidez, uma vez que a ausência de liquidez resulta em um mercado estagnado. A interação entre os grandes participantes e os traders novatos dá origem a padrões recorrentes no mercado. Um dos padrões de candlestick mais significativos que ilustra a manipulação realizada pelos grandes players é o chamado falso rompimento da inside bar. Compreender o conceito de falso rompimento da inside bar e desenvolver a habilidade de identificá-lo nos seus gráficos possibilitará explorá-lo de maneira mais eficaz para obter ganhos, evitando assim cair nas artimanhas dos bancos e formadores de mercado. Esse sinal de ação de preço surge quando o preço aparentemente rompe a inside bar, mas logo em seguida reverte rapidamente e fecha dentro da faixa da vela principal. Quando você deparar-se com uma vela considerável, seguida por diversas inside bars, esteja preparado para um cenário de falso rompimento. Na maioria das situações, os bancos buscarão encurralar os traders de varejo. Aprender a operar o falso rompimento da inside bar é algo que todo trader que se baseia em ação de preço deve encarar com seriedade, visto que é uma ferramenta fundamental a ser incorporada no conjunto de recursos de negociação. Apresenta um exemplo de como explorar o falso rompimento da inside bar em um mercado de tendência. Como se pode observar, o mercado estava em tendência de baixa, indicando que os vendedores estavam no controle. Assim, se optasse por vender próximo ao nível de resistência, as probabilidades estariam a seu favor. Entretanto, os grandes players almejam capturar as ordens de stop dos traders de varejo antes de direcionar o mercado para baixo. Para tanto, impulsionam os preços para cima, a fim de atrair novos compradores, os quais acabam adquirindo o falso rompimento da inside bar. Para aqueles familiarizados com a estratégia de negociação do falso rompimento da inside bar, o que ocorreu no mercado se torna compreensível, permitindo que se tire proveito dessa manipulação em vez de ser pego em uma armadilha pelo mercado. Nesse contexto, o falso rompimento da inside bar abriu uma oportunidade promissora de venda. Caso tenha a habilidade de identificar essa configuração e compreender a psicologia subjacente, não haverá motivo para não entrar na posição de venda. No gráfico presente, é possível verificar um exemplo evidente de um sinal de compra de falso rompimento da inside bar, onde um pin bar atua como a barra de rompimento falsa. Tudo isso em um mercado de tendência. Nessa situação, diversas inside bars se encontram dentro da estrutura da vela principal, um cenário relativamente comum e, em algumas ocasiões, é possível visualizar até mesmo 4 ou 5 inside bars antes do falso rompimento ocorrer. Por fim, mostramos um falso rompimento da inside bar que contraria a tendência. Nesse caso, trata-se de um falso rompimento de inside bar de alta, que se formou em um nível de suporte chave após uma queda nos preços. Uma vez que esse sinal falso da inside bar era nítido e bem definido, além de contar com a configuração do nível de suporte-chave, tornava-se um sinal válido para ser negociado. Talvez você não esteja familiarizado com as retrações de Fibonacci, mas gostaria de ilustrar de forma simples e eficaz como incorporá-las junto ao conceito de falso rompimento da inside bar. A abordagem é descomplicada. Em uma tendência de mercado, esperamos por uma correção e, se essa correção alcançar os níveis de 50% ou 61,8% da retração, procuramos por um sinal de falso rompimento da inside bar para confirmar nossa entrada. Essa estratégia tem altas chances de sucesso devido à grande quantidade de fatores de confluência que respaldam nossa decisão de realizar uma ordem de venda. O primeiro fator é a tendência, que está claramente em baixa. O segundo e relevante é a proporção de Fibonacci, indicando um nível significativo de resistência. O terceiro fator é o falso rompimento da inside bar. Ressalta-se que um único sinal não é suficiente para uma tomada de decisão sólida na negociação. Portanto, é crucial buscar múltiplos indicadores que apoiem a análise, aumentando assim as probabilidades de sucesso. Um exemplo adicional de operação é quando o preço sobe, recua até atingir nossa proporção-chave e então continua subindo. A formação do falso rompimento da inside bar nessa região indica o término do recuo e sinaliza outro movimento forte em direção às altas.
Entender a estrutura do mercado é de extrema importância. Em uma tendência de mercado, é viável operar o falso rompimento da inside bar para aproveitar situações em que os traders estão presos em posições desfavoráveis e assim entrar no mercado no momento em que traders inexperientes precisam sair com perdas. E se você gostou do conteúdo que viu aqui nesse vídeo, não deixe de curti-lo, se inscreva no canal e não deixe mais de participar da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá.